Queria compartilhar com vocês um texto da palavra, uma parábola, na verdade, muito conhecida e curtinha, que é a parábola da dracma perdida. Está lá em Lucas 15, são apenas aí 3 versículos. Diz assim a palavra: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? A dracma perdida. Vamos, mais uma vez, pedir para que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós queremos entrar na Tua presença mais uma vez, Senhor, te agradecendo e crendo que o Senhor se agradou dos louvores que foram levantados aqui, ó Pai. Peço que o Senhor possa nos abençoar com a Tua unção e com a revelação do Santo Espírito, que possa nos dar entendimento e provocar a transformação que o Senhor já planejou no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Perdas. Eu não sei como você reage às perdas, mas eu confesso, eu não gosto. Eu não gosto de perder. Não sei você. Já percebeu que na maioria das vezes as perdas que mais nos baqueiam e angustiam e até nos entristecem tem muito pouco a ver com o valor daquilo que a gente está perdendo? Há coisas que nós valorizamos mais do que outras, não é verdade? Eu, pelo menos, sou assim. E isso costuma acontecer independentemente do valor monetário. Por mais materialista que, de repente, a gente possa ser, tem coisas que a gente perde que nos dói mais do que se a gente perder uma coisa muito cara. Porque as coisas têm um valor que normalmente se costuma falar do valor sentimental, né, das coisas. Mas você já percebeu que há coisas que são valiosas, preciosas para nós, mas que por estarem tão perto, por a gente conviver todos os dias com elas, parece que o valor delas fica meio ofuscado. Muito normal isso acontecer dentro de uma casa, em comparação a outras que de repente surgem do nada, coisas fúteis. A palavra que eu pus aqui, mas que não é muito comum, é efêmeras. Você conhece a palavra? Coisa que hoje está aí, amanhã sumiu, mas que de repente nossa atenção, nosso coração se enche daquilo tanto. E aquelas coisas que são mais importantes, mesmo quando a gente para pensar, elas são mais importantes. Mas, de um momento por outro, parece que elas caem na fila de prioridade. E a gente começa a priorizar outras coisas. Normalmente, nós somos muito ativos em reaver essas coisas que são efêmeras, que são pequenas, mas que, de repente, a gente se apaixona, né? A diferença entre paixão e amor. De vez em quando, a gente se apaixona por coisas tontas, né? E quando a gente perde, a gente fica desesperado. Mas quando nós perdemos alguma coisa que realmente tem valor, nem sempre a gente reage de uma forma tão direta e tão lógica. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente tenta se acomodar com essa perda. A gente se acostuma a viver sem ela, por mais triste que isso seja. Se formos honestos, há coisas dessas de real valor que parece que nem damos conta que perdemos. E quando nos damos conta, nem sabemos dizer o que aconteceu, por que elas se foram. Será que a reação da mulher da parábola tem alguns ensinamentos para nós hoje? É exatamente disso que eu queria falar com vocês. Antes de analisarmos essa parábola em si, é interessante entender o contexto que Jesus dá. E eu queria então ler o versículo 1 do capítulo 15, que dá mais ou menos o contexto onde aquilo aconteceu. Diz assim o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas:
todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. E por isso eles já tinham tudo para não serem muito amados. Mas duro que eles eram da Receita Federal, do outro governo, do governo como opressor, né? No caso da Receita Federal romana. Então era gente muito querida no meio. Mas é interessante que a Bíblia fala de pecadores, não é? Quem seriam esses pecadores aqui? Talvez gente de todo tipo. O povo das ruas, para os quais os fariseus olhavam com desdém, né, com aquela cara meio assim, porque eles não seguiam a lei da forma que eles entendiam que tinha que ser seguida, com todo aquele sistema de regras que eles tinham criado. Mas Jesus parecia ter um atrativo especial para esse tipo de gente, e as pessoas ficavam em volta dele, corriam atrás, queriam escutar o que ele tinha a dizer. E isso incomodava, então, os homens religiosos. Aí o versículo 2 aqui fala, mas os fariseus e os seus mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Uma vez, quando Jesus estava comendo na casa de um desses fariseus, Jesus deu essa resposta aqui, que está um pouquinho antes, em Lucas 5, e ele falou assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso eu estou trazendo da Ara, aí a gente estava falando das versões bíblicas agora há pouco. Não é? Os sãos não precisam. Mas, vamos ser honestos, quem é são nessa terra, como se diz aqui, nessa terra de meu Deus, né? Quem é realmente são? E Jesus estava apenas trabalhando com as palavras. Então, se você se julga são, você não precisa de mim. Eu vim justamente para aqueles que entendem que precisam. Amém? Mas é interessante que neste momento, voltando para Lucas 15, né, versículo 3 diz assim, então Jesus lhes contou estas parábolas, você vai ver esta parábola, e ele vai contar 3 parábolas, na verdade. Ele conta a parábola da ovelha perdida, tão conhecida, daquelas 100 ovelhas que aquele pastor tinha, e quando ele chegou no final do dia, foi ver, ele só tinha 99, e ele sai para buscar aquela perdida. A da dracma perdida, que é essa, da moeda que nós acabamos de ler, e depois ele vai contar uma que, se Deus quiser, se o Espírito não me levar para o outro lado, vai ser nosso texto do dia do aniversário, o dia do batismo da igreja. E eu gosto de chamar ela dos 2 filhos. Se você for ver na tua Bíblia aí, provavelmente vai ter a parábola do filho pródigo, né? Mas, no contexto, Jesus está falando dos 2 filhos, né? O que foi e o que ficou, né? Ambos perdidos, e é muito bacana. Mas, considerando aqui a parábola, a segunda parábola aqui da dracma perdida, vamos entender o que o Senhor tem para nós hoje aqui. Relendo de novo só aquele centro, né? Fala assim, qual é a mulher, interessante, que Jesus tinha acabado de falar, só para dar o contexto aqui, ele falou, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai correr atrás dela? E agora é interessante que ele traz uma mulher. E ele fala, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? É interessante que para Jesus, por que Jesus está trazendo uma mulher? Talvez porque vocês, queridas, vocês são melhores do que nós nisso. É mais fácil para nós, por mais duro que seja para mim admitir, mas meus 60 e alguns anos de vida, de experiência de vida, já me fazem ser honesto com isso. É mais fácil para nós como homens falar assim, tinha um termo que eu trabalhei um tempo na Itália e num projeto, e tinha uma coisa que eles falavam que me doía escutar. Ainda mais, ele falava, lascia perdere, ou seja, deixa perder, deixa para lá. Deixa para lá. Parece que nós falamos isso mais facilmente que vocês. A mulher que Jesus está trazendo aqui na parábola, porque qual era o efeito da parábola? Só para explicar. Uma parábola não era uma história real, certo? Tudo bem? Estamos juntos? A parábola era uma historinha.
uma história que Jesus contava, mas que fosse uma história tão perto da realidade das pessoas que estavam escutando, tão próxima dos sentimentos das pessoas que estavam escutando, que gerasse dentro delas não uma resposta pronta, mas aquela possibilidade de refletir, de ruminar a parábola e, ao longo talvez voltando para casa, talvez ao longo de algumas semanas, eles ficassem pensando naquela história e o Espírito fosse mostrando coisa nova, coisa nova, coisa nova através daquela mensagem. Tomara Deus nos ajude a fazer um pouquinho disso. Então, a gente poderia dizer aqui que o senso comum levaria qualquer mulher a fazer isso. Mas é sempre assim que agimos com relação às próprias perdas. Eu queria que você... Os homens eu não preciso nem ir muito longe, mas as mulheres aqui, né? É assim para você? Você realmente vai atrás para recuperar as coisas que são perdidas? Vamos avaliar com carinho cada detalhe dessa história aqui. Começando por essa. As 10 dracmas. A dracma era uma moeda grega de prata, diferente daquela ali, que aquela ali parece ouro, né? Pelo menos no desenho ali, né? E correspondente em valor a um denário, que era a moeda corrente, era a moeda do império reinante, que era Roma, né? A moeda que valia um dia de salário, digamos assim, um homem do campo trabalhava na agricultura um dia inteiro, sol a sol, vamos supor que fosse R$300 que ele recebesse por aquele dia de trabalho, né? Então, um denário era o que ele recebia. E a dracma, que era a moeda grega, tinha o mesmo valor. Mas, logicamente, que por ser grega, ela tinha um valor não tão tangível, né? Era bacana ter aquilo lá, e a gente vai entender, pelo menos, a teoria aqui por trás, ok? E tem um estudioso aí, o nome dele é Green, não importa muito, estudioso do Novo Testamento, ele observa que a mulher descrita por Jesus deveria ser uma camponesa humilde, para quem uma poupança de 10 dias de salário era uma segurança importante para a família, no caso de uma eventual dificuldade. Mas eu confesso a vocês que eu não creio que era isso que estava no coração de Jesus, ao lançar essa parábola, tá? Porque eu acho que Jesus está dando mais valor para aquela dracma do que um dia de salário. Eu entendo que essas dracmas tinham um valor além do meramente monetário para aquela mulher. Elas possuíam um valor intangível, difícil de calcular. Tem alguns estudiosos que levantam pelo menos uma das teorias que, para mim, elas fazem sentido, e vocês vão poder ver isso, inclusive, nos judeus messiânicos, tal, é mais ou menos o que eles defendem. E eles conhecem o costume judeu melhor do que a gente, né? Então, ele fala que é mais razoável que daquelas 10 dracmas, era uma espécie de dote de casamento, dada pela família do noivo para a noiva, e que eram exibidas como um ornamento em ocasiões especiais. Uma coisa como aquela, né? Do desenho, da foto ou desenho, tá? Provavelmente como, digamos assim, né? Então, provavelmente, como essa imagem sugere, uma espécie de colar ou diadema que chama, né? Se colocava por cima do véu aquilo. E, logicamente, com as 10 dracmas e não com 8. Se você é observador ou observadora, né? Homem, nenhum deles vai contar, mas as pessoas que eu mostrei isso aqui falam, não, isso não tem 10. Né? Mas esse era o conceito. Amém? Então, era um diadema, como uma prova de que ela era amada, que ela era considerada. Daí o valor, portanto, inestimável de cada uma daquelas moedas. Aí a parábola começa a fazer mais sentido, por toda aquela luta da mulher para recuperar aquela moeda, certo? Se explica a urgência dela na busca da moeda. Certamente ela guardava aquela moeda com carinho, mas por algum descuido, isso eu queria que você chamasse atenção para as perdas, que a gente vai tentar analisar, as perdas que podem acontecer na nossa vida. Por mais carinho que ela tivesse por aquela moeda, por algum descuido, ela deixou que aquela moeda se perdesse. O que essa parábola de Jesus pode nos ensinar, então, hoje, para nós? Se nós considerarmos 2 frases da sabedoria popular, que eu vou projetar aqui, tá? A primeira delas é essa aqui, ó.
As maiores perdas são aquelas que ocorrem dentro de casa. Você concorda com isso? Sim ou não? Todo mundo quietinho? Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Meu carro está no estaleiro. Vocês viram ele várias semanas ali, todo envelopado, cheio de plástico e tal. Aí foi para fazer orçamento, para mandar arrumar, não sei o quê. Os caras tiraram os plásticos, coitado, eu vi outro dia, né? Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Eu nem sei se ele vai ficar bom. Vão arrumar tal, mas sabe quando você entra? Entrei outro dia, batendo tudo tal. Mas meu coração está, sabe quanto do meu coração está ali? Zero. Aquilo é um transtorno, a gente mora longe, não tem carro, estamos com o carro emprestado, essas coisas assim, né? Mas me abalou zero. Mas de repente uma coisa pequenininha que você tem, um amor, uma afeição que você perde, aquilo te derruba. E eu queria trazer aqui então, antes de trazer, deixa eu pôr a segunda frase aqui. Toda grande perda começa com alguma relativamente menor. Ou seja, pequenas perdas que de repente você não dá muita atenção e de repente aquilo causa uma grande perda que pode ser irreparável. Amém? Então eu queria pôr algumas coisas aqui que podemos considerar pequenas perdas quando elas começam, mas que podem gerar grandes desastres na nossa vida. Primeira delas, diálogo. Perda do diálogo dentro de casa. Tão importante, tão essencial para qualquer relacionamento, tanto entre o casal e entre os pais e os filhos e os pais. E você, se está aqui, ainda não é pai nem mãe, é só filho ou filha, presta atenção nisso também, porque você também é parte do lar, né? Parte do lar, da casa. Atenção, perda de atenção. As coisas que acontecem fora de casa começam a chamar a nossa atenção, como, por exemplo, quando você está falando e tem um monte de gente no celular, né? Atenção. Quando você não tem a atenção necessária para as pessoas, porque acontece dentro da sua casa, é natural que você perca cuidado. Cuidado. Se você não está dando atenção, criança, por exemplo, vem aqui, né? De repente você não está prestando atenção nele, ele vai sozinho, mete a testa em algum lugar, coisa que nunca acontece, eu sei, né? E aí, que falta de cuidado. Eu não estava prestando atenção. Fervor. O relacionamento em si, estar junto, começa a ficar chato. Perda do fervor. Perda do carinho. Se está chato, eu já não tenho tanto, não faço mais tanto cafuné na minha amada, no meu amado. Perda do prazer de estar juntos. Perda do respeito. E aqui eu queria até dar uma pausa, porque respeito é uma coisa importante. Eu costumava brincar, né? Porque respeito é bom e eu gosto, né? A Bíblia fala, Paulo vai falar que mulheres respeitem os seus maridos, né? Porque para os homens isso é muito importante. E o que acontece quando o respeito falta? O respeito mútuo é como se fosse quebrar. Quando você falta com respeito, você xinga, você bate, você ameaça bater, não é? É como se alguma peça de cristal ou de porcelana muito preciosa se rompesse. E uma vez rompida, uma vez quebrada, qualquer recuperação é muito difícil. Entre o casal, e infelizmente cada vez mais comum também ver isso entre os filhos. Filhos que não respeitam os pais. A gente vê na rua, vê no supermercado, você vai comer no restaurante, você vê o filho chutando a mãe, falando sua não sei o quê. Perda da confiança.
Perda da cumplicidade, porque se você não confia, você não está junto, não é mais parceiro. Perda da fidelidade, porque está tão chato, que de repente começa a olhar para fora da janela. Perda da fé, que aquele relacionamento vai dar certo, que tem futuro. Perda da alegria e perda do amor. E o amor tem alguma coisa interessante que vale a pena citar. Porque, em última análise, a perda do amor pode ser a consequência de várias dessas pequenas coisas aqui, como pode ser também o fato gerador. Você está num relacionamento sem amor. Então, todas essas coisas podem acontecer. Amém? Como é que... Mas a mulher dessa parábola não se acomoda com essas coisas. Não se deixa vencer pelo derrotismo e pelo conformismo. Ao ser se ter dado conta da perda daquela moeda, ela reage. Como em tudo na vida, gente, né? Parte é de Deus e parte é nossa. E aquela mulher entendeu bem qual era a parte dela. Eu já não quero repetir, porque eu já falei várias vezes, alguma pessoa vem aqui, um relacionamento, acho que era da vontade de Deus. Não era não. Não era não. Cuidado. Não joga nas costas de Deus do que ele não tem culpa. Tem coisas que a gente mesmo tem que fazer. E aquela mulher parece que entendeu. E ela busca resolver a situação. E o processo de busca é sempre instrutivo e expressivo. E como ela vai agir então? A parábola vai dizendo que aquela mulher então, perdendo uma delas, daquelas moedas, ela acende uma candeia. Bem? Muito fácil. As casas naquela época eram casas era de pedra, chão batido, a maioria. Só rico podia se dar o luxo de chamar um carpinteiro, como Jesus, alguma coisa assim, para fazer uma janela na pedra, talhar uma janela. Então, normalmente, aquelas casas não tinham janelas, ou tinham umas janelinhas, alguma coisa mais próximas do teto. Então, normalmente, as casas eram escuras, a casa do povo em geral. Né? Lógico que pegar os membros do conselho, do conselho lá, né? Com certeza eles tinham casas do Sinédrio, obrigado, Enéas. Do Sinédrio eles tinham casas talvez com grandes janelas, mas não era o povo normal que talvez Jesus estava retratando aqui, o povo comum que estava escutando Jesus. Né? Então, o que acontece? Para poder enxergar, ela tinha que ter uma luz. Para entender, para ter algo pequeno, achar algo pequeno, ela tinha que realmente ter uma iluminação auxiliar. E por isso ela usa essa candeia. Muitas vezes nós buscamos resolver os nossos problemas, encontrar nossas perdas, tateando no escuro. O que eu estou chamando aqui de tatear no escuro? Tatear no escuro é você tentar resolver as coisas simplesmente com os seus próprios pensamentos, a sua própria sabedoria, os seus próprios dogmas, pressupostos. E muitas vezes esses nossos pressupostos são tão rígidos que a gente já sabe onde ele vai dar. Como o velho consultor falava, né, que não há nada mais tonto do que você resolver um problema tratando esse problema da mesma maneira que você sempre tratou. Então, essa mulher, quando ela acende aquela candeia, parece que Jesus está querendo também nos convidar a acender uma candeia, uma iluminação diferente, uma iluminação especial, espiritual. E a palavra de Deus, a orientação do Espírito de Deus, pode ser essa iluminação na nossa vida. Porque isso pode nos dar uma visão diferente daquela situação. Eu gosto muito de um salmo, eu vou trazer só um versículo dele, Salmo 119, 105. Podemos ler junto aqui para dizer que estamos acordados todos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Versão mais tradicional, né, da Almeida, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No fundo está falando a mesma coisa. A palavra pode nos mostrar. Muitas vezes a gente tenta resolver os problemas com a nossa própria visão. Mas eu concordo para você que de domingo para segunda eu estava orando ao Senhor de madrugada e falando: Senhor, o que eu vou falar para as mulheres nesse domingo? No próximo domingo. De madrugada. E aí estava orando e de repente Deus me mostra essa parábola.
Que bom que ela estava no meu arquivo, estava no meu HD. Isso é muito importante, a gente conhecer a palavra, porque a palavra, quando ela está na nossa vida, a gente tem reações diferentes para as coisas da vida. Somos chamados a buscar a direção do Senhor, quando as circunstâncias da vida pareçam estar acima das nossas condições naturais de encará-las e resolvê-las. Amém? Isto não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque Jesus disse lá em João 8,12, no quadrinho de novo aqui, diz assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Podemos repetir? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Interessante que uma vez Jesus falou para os discípulos, lembra dessa passagem? Fala, vocês não estão gostando da minha palavra? Vocês querem vazar como o pessoal que tinha ido embora? E Pedro, com o vislumbre do Espírito, fala, Senhor, para onde vamos? Aonde podemos buscar? Se só Tu tens a palavra da vida eterna. E eu acho que isso é uma realidade para nós também. O brilho da palavra de Deus, da verdade, sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, impulsiona a nossa percepção e discernimento para irmos além das reações emocionais e dos caminhos que já percorremos tantas vezes, sem chegar a um final satisfatório. Mas prosseguindo com as ações dessa mulher, uma vez tendo iluminado o ambiente, o que ela faz? Ela varre a casa. Ela varre a casa. Varrer a casa pode demonstrar várias coisas aqui. Hora da faxina. Hora da faxina. O pó e a sujeira se acumulam facilmente. Eu acho que a maioria de nós, salvo engano, temos casas com piso, algum tipo de piso. Ou cimento, ou mesmo que seja cimento desempenado, ou assoalho. Mas naquele tempo era terra. Algumas casas, imagina que eram pedra com um pouquinho de terra por cima. Então era muito fácil de uma moeda, alguma coisa pequena, ficar perdida ali, num cantinho. Com certeza as portas não vedavam tão bem, e a terra da rua, a poeira entrava. E era muito importante fazer. Eu não sei se todas tinham uma vassoura com cabo tão curtinho quanto essa daí, certo? Mas essa é a ideia, você poder estar ali limpando para poder encontrar realmente essas coisas que se perdeu aí. O esforço tem que ser feito para manter a casa limpa. Muito fácil de acumular. Assim também os nossos pensamentos e os nossos relacionamentos, se não mantemos a rotina de fazer uma faxina periódica, as coisas podem ser bem caóticas. Eu estava escrevendo isso daqui, estava pensando na minha própria rotina. Eu confesso a vocês um pecado. O pecado da procrastinação. Palavra bonita para uma coisa muito feia. Eu acabo não fazendo hoje o que eu posso fazer amanhã. Entende isso? E isso é ruim. Isso é ruim. Então, o que acontece? Um fruto claro para mim, eu vejo toda semana, é o escritório, o meu escritório lá, onde eu faço as mensagens e tudo mais. Era o quarto da Ana, quando a Ana era solteira, né? Ela saiu, eu tomei conta lá. Então, levei para lá todos os livros, nem tem estante para tudo, tem livro assim em volta, tem livro em cima, tem livro de todo lado, e quando eu vou fazer uma passagem, tem que ter uma coisa, eu puxo o dicionário, puxo não sei o quê, quando acaba, vamos falar, sábado, se você entra lá, parece Chernobyl, assim. Tem pilha de livro, tem livro no chão, aí não cabe no balcão onde eu trabalho, eu tenho um cestinho de lixo, aí dá para apoiar um livro lá. E aí, segunda-feira, dia de folga, eu nem entro lá. Terça-feira, agora mudou um pouco, está mais complicado isso, mas era terça-feira que a nossa faxineira, a moça ia lá. Então, o que acontecia? Para ela entrar lá, eu tinha que entrar antes. Então, toda terça-feira, acordava 15 para 7, 6 e meia, não sei a hora que é, e tinha que dar um tapa, guardar os livros, aí voltar, pôr os livros na estante, aqueles que não dá, encontrar um jeito, pelo menos para ela poder limpar, para ela entrar e limpar. Então isso me fez pensar nessas coisas.
Será que a gente não tem também na nossa mente, no nosso pensamento, lixo acumulado? Que o Senhor nos chama para limpar? Vocês sabem que a Santa Ceia, uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, é justamente para isso, para nos forçar a fazer essa faxina. Uma vez por mês, a gente vai acumulando ao longo do mês sujeira do nosso dia a dia, coisa que a gente viu, coisa que a gente ouviu, coisa que a gente deixou de fazer, coisa que a gente fez que não devia. E aí, pelo menos uma vez por mês, nós somos chamados a nos reunir aqui. E antes do momento da ceia, participar da ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício que Ele fez por nós, participar do cálice, participar do pão, é o momento da gente fazer essa faxina, pelo menos mentalmente. E que o Espírito Santo possa nos mostrar aquelas coisas que ao longo da semana próxima, a gente vai ter que, se trouxe na tua mente alguma pessoa, tenho que pedir perdão àquela pessoa assim, assado, você possa fazer isso em seguida. Esse é o princípio, amém? Então, essa varrição que Jesus colocou nessa parábola tem essa ideia. No meu caso, eu tenho que lutar muito para agir com as demais coisas da minha vida. Isso é uma coisa que eu sempre tenho lutado com Deus para fazer. Algumas coisas eu não tenho problema nenhum para falar na sua cara o que eu pensei, mas outras para mim são muito difíceis. Mas a mulher dessa parábola aqui certamente não era perfeita, porque tinha poeira na casa dela também, né? Mas é importante a gente pensar aqui que no caso das ovelhas, que eu só mencionei, mas acho que todos nós conhecemos mais ou menos a história das ovelhas, o pastor teve muito pouco a ver com a perda daquela ovelha. A culpa foi da ovelha. A ovelha, que é meio distraída, em algum momento do caminho, ela se distraiu, achou alguma coisa atraente e parou. E então o pastor, ao perceber, teve que buscá-la. Mas nesse caso específico, tá? A moeda não se perdeu sozinha. Percebe a sutileza da parábola? A moeda não se perdeu sozinha. Ela se perdeu dentro de casa, mas, com certeza, houve alguma negligência, voluntária ou não, daquela mulher. Mas, mesmo assim, ela demonstra força e procura se organizar, evitando a tendência comum de fugir dos problemas. Quantas coisas perdidas podemos encontrar pelo simples fato de colocarmos a nossa vida em ordem? Amém? Como está a sua vida? Está em ordem? Sua casa está varrida, limpa, sua mente também, seu coração? Mas a parábola traz mais uma ação daquela mulher. Procura atentamente. Procura atentamente até encontrá-la. Eu confesso a vocês que não fico muito confortável com essa tradução da NVI. E se você for olhar, por exemplo, a Ara, ela vai falar que ela procura diligentemente. É uma palavra mais forte. Busca diligência. Incansável, meticulosa, persistente. Até encontrar. Até encontrar. Eu acho que isso é mais forte do que o atentamente. Concorda comigo? Não é? Então, muitas vezes, para essa busca ser bem-sucedida, é preciso fazer como essa mulher aqui. Ela de se dobrar, de se ajoelhar, de se curvar, de se humilhar e pedir auxílio. Foi exatamente o que Davi fez no Salmo 51, quando ele afirma, versículo 17 do Salmo 51, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Parece que esse sacrifício que Deus deseja da gente, né? Essa palavra quebrantado, no hebraico shabar, ela é repetida inclusive aqui embaixo, quando fala coração, se você for ver aí a NVI, vai falar quebrantado, quebrantado, né? Que é a palavra que é usada no hebraico. É da gente realmente se dobrar diante de Deus. Fala: Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Me ajuda. Moody, um comentarista bíblico, né? Ele fala que o cristão de joelhos vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. E eu concordo com isso. Joelhos que se dobram diante de Jesus estão mais preparados para recebê-lo.
Nossa maior libertação e vitória vem de nos submetermos a Ele como nosso Salvador. Existe uma receita de um livro que eu estou lendo lá, que eu achei legal, e um dia eu vou falar desse livro um pouco mais, que ele fala que tem 5 coisas que a gente pode fazer para que realmente sermos uma receita de sucesso na nossa vida. E a primeira delas é o arrependimento, que é justamente a mensagem de Jesus quando ele começa o seu ministério. Era a mensagem de João Batista. Arrependam-se, arrependam-se. Que é o tema da nossa série de Romanos, não é? Arrepender-se, crer e render-se a Jesus, renunciar às obras do inimigo em nossa vida, perdoar em nome de Jesus. E ele fala que se a gente fizer isso, a gente tem 98% do caminho andado. Mas finalmente a mulher da nossa parábola encontra a moeda e o texto vai terminando dizendo assim: quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém. Termina em vitória, termina com alegria e celebração. Alegrem-se comigo, não é uma coisa egoísta, sozinha, é chamar os outros, chamar os amigos. A sensação daquela mulher ao encontrar a dracma era de alegria, de alívio, de gratidão, conforto, segurança, sabendo que estava tudo bem e continuará tudo bem. O Senhor termina a parábola afirmando que eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Interessante que, conforme Jesus, essa alegria é compartilhada nas regiões celestiais, por uma pessoa que se dá conta de que estava perdido e foi achado. Achou o que perdeu e também se achou na busca. Se volta para Deus reconhecendo o que Jesus fez por ela também na cruz. Amém? Eu queria concluir essa nossa reflexão trazendo algumas lições com todos nós. Filhos pequenos têm dessa também, né? Eu sou meio suspeito, né? Mas é uma alegria. Mas, por favor, não entra no barco, fica todo mundo só olhando para ele, né? Lições para a nossa vida. Decida resgatar o que foi perdido. Não aceite as perdas ou o caos como naturais em sua vida. Amém? Lembre-se do exemplo desta mulher. Seja diligente em sua procura. E no processo, não minimize as pequenas perdas, como aquilo que eu falei. Muitas vezes, uma falta de atenção pequena, a gente acaba deixando para lá. Eu vi um pastor, eu vou abrir um parênteses muito rápido aqui, e foi interessante. Ele disse que ele tinha um filho, ele é pastor de uma igreja, entendo que é no interior do Rio. E ele foi levar o filho na faculdade, ou seja, começo do ano de faculdade e tal. Acho que o filho tinha carro já, mas o carro quebrou, e ele deu uma carona para o filho. E quando estava chegando perto da faculdade, o filho foi descer, ele foi para dar um beijo no filho, coisa que eu fazia. Faço ainda, né? Faço ainda. Foi dar um beijo no filho, e ele sentiu que o filho deu aquela... Meio que estavam alguns colegas ali do lado de fora, tal, e o pai, tchau, obrigado, aí desceu sem beijar o pai. E aquilo machucou. E ele falou, a tendência natural nossa, o que era? Deixar para lá. Deixar para lá. Ele passou, aí aconteceu, não sei o que aconteceu com o carro do filho, demorou. E aí chegou outro dia e falou, não, pai, eu falei com o fulano, ele vai me dar uma cara. Eu falo, não, eu faço questão de te levar. Aí foi, até levando, e o rapaz, não, pai, faz o seguinte, para aqui na esquina, né? Para aqui na esquina, porque eu vou descer aqui e tal. Eu falei, não, faço questão, vou te levar lá.
E aí ele falou de maldade, ainda fiquei fazendo, enchia a boca de saliva, bem de saliva. Chegou na porta da escola lá, ele sai do carro, deu a volta e o filho já, pelo amor de Deus, o que vai acontecer aqui? O filho desceu e ele foi lá e falei, babei na bochecha. E aí, não teve jeito, né? Ele achou, pai, só me enche de vergonha e tal. Vai, filho, eu te amo, vai embora, tudo bem. Aí foi, passou, ele falou, fiz a minha parte. Aí disse que passaram alguns dias, aí, um dia que eles se reuniram para jantar, não sei, o filho veio, ele falou, ixi, vai sobrar, né? Ele vai aqui me repreender, vai falar que eu fiz ele passar vergonha, alguma coisa assim. Já estava contabilizada a perda. Mas aí disse que o filho chegou para ele e falou, pai, eu quero falar com o senhor uma coisa. Ele falou, pois não, filho, pode falar. Eu quero te pedir perdão, pai. Aí eu me surpreendi. Ele falou, por quê? Porque eu tive vergonha do senhor me beijar. E eu vou contar para o senhor o que aconteceu depois. O senhor viu que estava todo mundo ali fora, tal, e eles viram que o senhor me beijou. E quando eu entrei na classe, veio um e falou, não sei o quê, pô, teu pai te beija? E ele, né, todo constrangido, falou, me beija. Ele falou, você sabe que meu pai é advogado? Ele nunca me beijou. E aí outro, ele falou, olha pai, pelo menos metade da classe foi tocada por aquele beijo que o senhor me deu. E aí ele contou isso como uma vitória de uma pessoa que não se acomodou com as pequenas perdas. E talvez, com toda certeza, mudou o relacionamento dele com o filho a partir daquele momento. Interessante que eu listei algumas coisas aqui, não vou nem falar muito dela, mas diálogo, atenção e cuidado são pequenas coisas. Não deixa, por exemplo, que isso daqui ocupe esse espaço. Isso é letal para o relacionamento. Falta de respeito dos filhos. Não sei como, mas pensa, faz que nem esse pai, inventa um jeito, constranja, mas não admita ser desrespeitado por seus filhos e netos. Ouvi um pastor dizendo assim, todo delinquente foi uma criança pura um dia. Todo delinquente pode ter sido vítima da perda do diálogo, da perda da atenção, da perda do cuidado, da perda do respeito. Eu não ia me repetir aqui, porque eu sei que já pus várias vezes. Lembra de um quadro que eu mostrei várias vezes aqui, ainda mais nesses dias, dia da mãe e dia do pai? Uma mesa de jantar. Uma mesa. Gosto muito lá na Argentina, eles chamam, deve chamar ainda, né? Se não mudou, faz mais de 30 anos que a gente morou lá, é comedor diário, eles chamam. Comedor diário, não chama sala de jantar, é comedor diário, é onde todo mundo come, é o lugar de comer. Então, família tem que ter um lugar de comer, e de comer junto. Não cada um no seu quarto, não cada um diante da televisão, não cada um no horário. Se é difícil fazer isso todos os dias, estabeleça um dia na semana. Hoje é o dia que nós vamos sentar juntos. E que a televisão vai estar desligada. Isso é vida, gente. Não é balela. Amém? Vício das telas. Não preciso falar isso, que vocês já estão cansados. Ok? O ponto 2 aqui, estou acabando. Mas você não precisa estar só na busca. Acenda a sua candeia. Humilhe-se. Reconheça a sua fraqueza. Convide Jesus para fazer parte da sua vida.
E isso vai fazer toda a diferença. Saiba que você e Deus já são maioria. A vitória é certa. Amém? Tem 2 textos rapidinho aqui que eu quero falar. O primeiro deles está em Tiago 4, 6, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Não queira dar uma de bom diante de Deus, porque você não pode. Aliás, você não é ninguém, nem eu, nenhum de nós. E o outro é o convite de Jesus, que a gente não se cansa de repetir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Talvez a porta mais fechada que a gente tem é a porta do nosso coração. Jesus é tão persistente e Ele te ama tanto, que Ele está falando: eu estou aqui, eu continuo aqui, você vai abrir a porta para mim? Eu falei de 2 e tem 3. A Elisa falou de Colossenses, esse também está lá. Dá para ler? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Estávamos num reino, ou estamos num reino, e Ele nos convida e nos transfere para o reino do amor dEle, do Filho dEle. E essa é o que a gente pode fazer. Isso me fez lembrar do Simpson, o fundador da Aliança, que ao analisar essa parábola, ele disse que nossa alma é também uma moeda preciosa. Ela ainda leva a marca de Deus. Ainda que possa estar perdida em meio à bagunça, ao lixo, à poeira da vida e dos relacionamentos, ela ainda contém um precioso ouro, comparado com o qual qualquer outra coisa criada parece barata e pobre. Vale a pena varrer e varrer até encontrar a nossa essência, o propósito final da nossa existência. Amém? Eu gostei muito dessas palavras. E me fez pensar na minha própria vida. Será que nós temos alguma coisa para nos render e pedir para que Deus domine na nossa vida, na nossa existência? Penúltima. Infelizmente a bateria não está durando e eu não me dei conta. Ela não dá nenhum aviso, né? Desculpe. Vou tentar colocar rápido aqui. Espero que não dê muita briga aí. Está dando sinal de vida? Três. Quando algo começa a perder espaço em nosso coração, outra coisa começa a ocupar esse espaço. Para bem ou para mal. Por isso esteja alerta. E o versículo que eu trago de Jesus aqui é esse: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, está muito chato? Faz sentido?
Percebeu como é fácil a gente encher nossa mente, o nosso coração de coisas que não dizem nada, não nos levam a nada, ocupam só o espaço, enquanto as coisas importantes nós deixamos cair por terra. Hoje você tem o convite para focar nas coisas certas do teu coração, amém? E a última. Para aquela mulher, a dracma perdida era parte do seu tesouro. E ela não se acomodou com a sua perda, não sossegou até encontrá-la. Se Deus trouxe você até aqui, é provável que Ele esteja te chamando para começar um projeto de recuperação de algo que você perdeu. E a pergunta que eu deixo para você é essa que está aqui embaixo. Que parte do seu tesouro Deus está chamando você a lutar, unidos, você e Ele, para resgatar? Fecha teus olhos, eu queria orar por você nesse momento. Se vocês se lembram bem, quando eu li a parábola, o último versículo da parábola falava que existia verdadeira festa no céu por um pecador que se arrepende, por aquele pecador que é encontrado por Deus. E esse é o passo mais importante, porque para que a gente possa resolver as pendências da nossa vida, as perdas que nós já tivemos, a primeira delas é sermos achados por Deus. E eu queria orar então, se você entende que isso é uma coisa muito importante, um passo importante para dar na tua vida. Eu queria te ajudar nessa oração e pedir para que você, se quiser, me procure no final. Não faça como eu. Não procrastine essa decisão, porque Deus tem um futuro brilhante para você. Mas Ele pode fazer somente a parte dele, a sua parte de procurar, de buscar. Ele não vai fazer por você. Amém? Senhor Deus, ó Pai, quantas coisas perdemos ao longo do caminho. Sobretudo, Pai, o nosso próprio coração. Em que coisas temos entregado, Pai, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa devoção. E eu sou obrigado, ó Pai, a lembrar das palavras de Pedro. Ó Pai, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras da vida eterna. Senhor, resgata-nos, coloca-nos nas suas costas, como aquele pastor fez com aquela ovelha que se perdeu. Mas se o Senhor quer falar conosco, Pai, que somos moedas da casa, Senhor, eu sei que também o Senhor quer nos recuperar para Ti. Queremos de coração, Pai, nos render a Ti, Senhor, nos ajoelharmos na Tua presença e falar: vem me ajudar a colocar ordem na minha vida, Senhor. Vem varrer o meu coração, a minha alma, Senhor. Me ajuda a achar, ó Pai, as coisas preciosas que já perdemos, que já perdi. Nesse momento, Senhor, eu te peço, me ajuda a recuperar o tempo. Me ajuda a recuperar o relacionamento. Me ajuda a recuperar o diálogo contigo. Eu quero te dar toda a atenção que o Senhor merece, Pai. Vem transformar o meu ser. Que eu ainda possa, Pai, te louvar e ser uma ferramenta útil nas suas mãos. Para a tua honra e glória, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.